Olá, querido, olá, querida. Espero que você esteja bem nesse momento. Eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de uma pergunta que sempre me fazem. Muitas pessoas têm a dúvida sobre o Espírito Santo e a interpretação da Bíblia. As pessoas falam assim, professora, como que a gente vai interpretar a Bíblia através do conhecimento da língua portuguesa, se é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia? Então, para nós conversarmos um pouco, para você entender um pouco melhor a respeito disso, porque essa dúvida é algo que muitas pessoas têm, eu acredito que pode ser uma pergunta aí, né, que possa estar passando na sua mente, na mente de algum de vocês, e eu acho que isso é muito importante, eu considero muito importante nós entendermos qual é o papel que o Espírito Santo faz através da leitura da Bíblia e a importância que se tem, né, o conhecimento da língua em que a Bíblia está escrita, a Bíblia que você está lendo, né? Então, eu gostaria de ler uma passagem bíblica para vocês, e quem quiser pode abrir a Bíblia aí também. Ela está em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16. Então, você que já abriu aí sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Isso é Jesus falando para os seus discípulos, preparando-os para o momento que ele já não estaria mais aqui com eles. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Então, aqui ele está falando da perseguição que os cristãos iriam sofrer. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Então não precisava ele dizer, porque ele estava com eles. Agora que vou para aquele que me enviou, ou seja, ele vai ser morto na cruz, vai ressuscitar e vai voltar para o Pai. Então, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então vamos lá, ele está falando aqui do Espírito Santo, né, que vai ser o consolador, do Espírito Santo que vai ser aquele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí vamos reforçar o versículo 13 que diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, aqui ele tá falando, Jesus vai explicando como nós vamos viver, ou melhor, como aqueles discípulos que estavam com ele, que acompanhavam ele, como eles iriam viver daqui para frente sem a presença de Jesus. E aí ele diz: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, tudo que é de Deus, tudo que é de Jesus, é conhecido pelo Espírito e é
passado para o ser humano, para eles, né, para os discípulos. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer? Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em mim, e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse é um dos capítulos assim mais intensos, na minha opinião, né, entre Jesus e os discípulos. Tem também o capítulo 17, mas ele começa a falar claramente para eles que ele iria morrer, que ele iria embora, mas que era necessário que ele fosse, e quando ele fosse, ele deixaria o Consolador, aquele que nos ensinaria toda a verdade. Então, quando nós dizemos que não é o Espírito Santo que interpreta a Bíblia, porque tem uma versão que diz que ele interpretará tudo aquilo que eu lhes disser. E essa questão de interpretação aqui dessa palavra interpretar, nós podemos perceber claramente que é no sentido de trazer o espiritual, de trazer a verdade de Deus, de trazer o convencimento de Deus. Então, vou ler agora para vocês a versão que fala, né, que o Espírito Santo interpretará. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade. Porque o Espírito Santo não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse: o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Aqui, a palavra está dizendo, né, que o Espírito Santo vai receber de Jesus e vai passar para nós. Interpretará o que vem de Deus e ele vai se fazer entendido para nós, né? Vai fazer com que nós venhamos entender espiritualmente, divinamente, fazendo com que aquilo que é dito da parte de Deus faça sentido para nós que somos humanos,
para aqueles discípulos, né, que foram usados para escreverem as cartas, que foram usados para escreverem a palavra de Deus. O Espírito Santo os inspirou. E a nós que lemos a Bíblia e somos inspirados por Deus. Porém, essa questão da interpretação aqui não significa interpretar a letra no sentido de você ler a palavra e entender o texto, porque isso eu faço com qualquer outro tipo de livro. Eu preciso ler e entender o que está escrito para saber a mensagem do texto. E a partir disso, o Espírito Santo, ele vai trazendo, nos guiando à verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos revelando a verdade de Deus, nos tornando livre a partir disso. O Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito daquilo que Deus quer que nós saibamos. Então, quando eu digo interpretar a Bíblia através da língua portuguesa, eu falo de você conseguir compreender o que está escrito, compreender a mensagem que tem ali naquele texto. E isso não é só em relação à Bíblia. Isso existe em relação a qualquer livro. Se eu não domino a língua da literatura que eu estou lendo, eu não tenho como passar da decodificação de signos, né? de letras. Simplesmente, se eu leio sempre e eu não tenho consciência do que a palavra sempre me traz, da mensagem que ela me traz, se eu não interpreto, se eu não compreendo o que ela quer dizer, eu só juntei as sílabas e li sempre. E normalmente é isso que acontece não só com a leitura da Bíblia, mas como em qualquer outra leitura. As pessoas leem e por elas não terem um conhecimento que elas deveriam ter a respeito da língua portuguesa, e isso acontece em qualquer outro tipo de língua, se você pega um livro numa língua alemã, numa língua espanhola, numa língua italiana, francesa, e você vai ler, e você conhece muito pouco daquela língua, você vai ter muita dificuldade em interpretar o que está escrito, em compreender o que está escrito. Talvez você saiba uma palavra ou outra, né? Vai catando ali, como a gente diz, catar milho, né? Mas não consegue juntar a mensagem, entender realmente o que quer dizer. É a mesma coisa. Embora sejamos falantes da língua portuguesa, quando nós pegamos uma leitura um pouco mais complexa, com termos um pouco diferentes daqueles que nós estamos acostumados, nós temos dificuldades de interpretar, temos dificuldade de entender. Por exemplo, você pega aí o hino nacional e você pode ler e reler e repetir e cantar, mas tem tantas palavras ali que não fazem parte do nosso cotidiano que com certeza muitas pessoas não entendem exatamente o que querem, o que aquele hino quer dizer. As orações, na maioria das vezes, na maior parte das orações do hino, a maior parte delas estão em ordem inversa. Então, se faz muito mais esforço para compreender uma oração em ordem inversa do que uma oração na ordem direta. Então, quando eu falo que é extremamente importante que você conheça a estrutura da língua, a estrutura do texto, a pontuação, a ortografia, para que você consiga compreender o texto bíblico, eu não estou falando nenhum tipo de heresia. Eu simplesmente estou falando algo que é natural. Por quê? Porque a Bíblia ela é divina e ela é humana. E a parte humana é a parte natural dela. É a parte onde você lê. Está escrito. É humano, é uma letra humana. É uma língua humana. Dada também por Deus, porque tudo é dado por Ele. Mas para que nós possamos compreendê-la, nós precisamos estudar. Ah, professora, mas não tem a hermenêutica para você entender as regras hermenêuticas? Você precisa compreender as regras gramaticais da língua. Você precisa compreender a tipologia textual, os gêneros textuais,
as motivações que estão por trás do texto, o objetivo com o qual aquele texto foi escrito, para quem ele foi escrito, em que época ele foi escrito. Então, tudo que nós precisamos estudar, seja em relação à teologia, né? Especificamente o estudo sistemático da teologia, seja em relação a algo do nosso trabalho, seja em relação a alguma disciplina da nossa faculdade, da escola, seja algum curso que nós estejamos fazendo, se você está fazendo aquilo em língua portuguesa, você precisa de ter o domínio dessa língua, já que você vai ler e interpretar textos diferentes daqueles que você convive no seu dia a dia, que é a fala. Você conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, numa linguagem mais simples. Mas quando nós pegamos livros eruditos, né? Quando nós pegamos livros mais técnicos, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós pegamos livros teológicos, isso tudo já vai para uma linguagem um pouco acima, né? Mais rebuscada, uma linguagem às vezes mais voltada para uma linguagem mais clássica. E aí isso tudo exige de nós um conhecimento mais aprofundado, mais complexo a respeito da gramática da língua. Porque se você não entende o que é uma conjunção porém, mais, entretanto, contudo, todavia, conquanto, se você não sabe o que é essa conjunção dentro de duas ideias, o que ela faz com aquelas ideias, você já perde um pouco do que o texto quer dizer. Se você não sabe que determinada palavra dentro ali daquele texto quer dizer e você não busca conhecer, você já perde um pouco do que o texto quer dizer. Se você não entende que um pronome oblíquo dentro do texto está fazendo menção a algo, né, se refere a algo que já foi dito antes, a um objeto direto ou indireto que já foi mencionado antes, você vai se perdendo no texto. Se você não consegue identificar que algumas palavras são eliminadas do texto porque elas já foram ditas antes, você também se perde no texto. Se você não consegue compreender o que uma vírgula em determinado momento ali significa, talvez você leia aquela oração de maneira errada. Se você não entende que determinado acento numa palavra faz com que aquela palavra se torne outra e você lê aquela palavra sem o acento achando que é outra palavra, você também perde o sentido do texto. E essa questão de lermos de forma incorreta se torna bem grave quando se trata da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus para nós. Então, se a Bíblia é a palavra revelada de Deus para nós, eu preciso compreender bem a minha língua para poder ler essa Bíblia, porque eu não me atento para isso. Porque as pessoas não se atentam para isso. Elas simplesmente dizem, eu não entendo nada quando eu leio a Bíblia. Então, é para isso que eu estou aqui. Para você perceber e se atentar que você ora, você busca, você louva, você pede a Deus. E agora Deus está te dando essa oportunidade de você entender que você não está deixando de compreender a palavra de Deus porque você não é um servo de Deus, mas simplesmente porque ficou faltando aí um estudo, um buraco, ficou uma lacuna nos seus estudos de algo que é extremamente importante, que é compreender como se dá a estrutura textual da Bíblia, escrita na sua língua. Mais de 75% das pessoas, dos brasileiros, têm dificuldade em compreender e interpretar qualquer tipo de texto. E isso não são só os brasileiros, mas de modo geral,
O mundo tem passado por uma grande dificuldade em relação a essas questões de leitura. Claro que alguns países mais e outros menos, mas de modo geral é um problema muito grave. E se nós podemos resolver este problema, nós vamos fazer isso. Se Deus tocou meu coração para fazer isso e te dar a oportunidade de poder mudar isso na sua vida, por que não fazer? Um grande beijo, que a graça, a paz, a sabedoria de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus.